Uma boa tarde a todos. Eu sou Amaro Moraes de Silva Neto e nos últimos 15 anos eu tenho dedicado uma particular atenção às questões que envolvem direito e internet. Como desde há muito consigno, com o advento da internet, não surgiu necessariamente o novo direito. Quando surgiu o rádio, não veio direito radiofônico. Quando surgiu o telégrafo, ninguém falou em direito telegráfico. Veio a televisão, ninguém fala em direito televisivo. Mas surge a internet, essa tal da internet, dá a impressão que tudo tem que ser feito, reavaliado. Parece que os conventos viraram prostíbulos, que as borboletas estão voltando para os seus casulos, mas não aconteceu nada disso. O mundo continua igual, as coisas vão indo para frente normalmente. Então nós temos que pensar, inicialmente, o que nós vamos estar falando quando falamos de direito à internet. Veja que, na maior parte das vezes, os que falam de internet e direito, ou não entendem de direito ou não entendem de internet. Não é raro não entenderem nenhum nem outro. Mas quanto ao direito, o que seria o direito? Há 100 anos atrás, um pouco mais, um professor de francês de Sorbonne, chamado Jean Courier, escreveu um livrinho muito interessante quando ele fez a análise da promulgação do Código Napoleônico, que fazia 100 anos. E ele concluiu que toda aquela legislação que foi feita 100 anos atrás perdeu todo o seu sentido com o decorrer do tempo. Esse livro tem um título muito sugestivo que chama A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. Porque o direito é uma coisa vaga, não tem um traço característico. Se eu pego uma tromba de elefante, eu tenho uma hipótese. Do outro lado pode existir um elefante. A outra hipótese, eu falo, essa tromba foi cortada do elefante. Porque isso é um traço característico do elefante. Mas qual é o traço característico do direito? Qual é a tromba de elefante do direito para pegar um traço e falar, isso é direito? Há 100 anos atrás, a escravidão era um direito. Hoje, a escravidão é crime, repudiada pela nossa Constituição. Se eu pensar termos de 50 anos atrás, se eu estivesse nos Estados Unidos e fosse negro, eu não poderia sentar de um lado do branco. Hoje, se um negro sentar do lado de um branco e o branco reclamar, quem comete o crime de racismo é o branco. Então, houve uma inversão. Se há 50 anos atrás uma mulher fosse de fio dental em Ipanema, por exemplo, ela poderia estar cometendo um crime de ato obsceno. Hoje, a mulher vai de fio dental e não comete crime nenhum, a não ser que foi aquela de 50 anos atrás, vai de fio dental na praia, que não espero que não vá. Mas aí, voltando ao direito, nós temos que pensar quais são as suas características. Veio aqui pensar, fazemos tantas leis, mas fazemos tantas leis para quê? Precisamos de uma nova legislação para a internet, que é tão defendida por tantos? Eu entendo que não. Eu acho que precisamos meramente ajustes e um pouco de boa vontade. Pensar talvez um pouco mais linearmente, não tão esparsamente como se pensa atualmente em decorrência da internet. Quem tiver a oportunidade de ler um livro chamado The Shallows, que seria assim, superficiais, mostra o que a internet está fazendo com o nosso pensamento. A capacidade de reflexão do homem está cada dia mais diluída, mais diluída, mais diluída. Pensa-se em um montão de coisas ao mesmo tempo, mas nosso cérebro não é multitarefa. Multitarefa é o computador. Isso aqui acaba nos levando a ter uma dificuldade enorme nas nossas próprias conclusões. Isso, obviamente, reflete na nossa vida, e refletindo na nossa vida, reflete no direito. Na feitura das leis, nós deveríamos talvez pensar em um povo fabuloso, que é um povo grande, é o povo de Brobdingnag. Brobdingnag é a terra dos gigantes, quando Gulliver foi para lá. E eles tinham umas coisas muito interessantes em relação à legislação. Aliás, esse livro é um livro importantíssimo em termos de direito. Quem fez a sua introdução no Brasil foi Rui Barbosa. É um livro que diz muito e muito. E nessa questão da legislação de Brobdingnag, era proibido que qualquer lei tivesse um número de palavras que excedesse o número de letras do seu alfabeto. Ou seja, 22 letras. Então, uma lei não poderia ter mais que 22 palavras. E eram raras leis naquele país que tinham tantas. Aqui se faz lei para justificar absolutamente tudo. E, na maior parte das vezes, não se acaba fazendo um benefício. A lei do assédio sexual é um absurdo aquilo. Aquilo é um abuso natural que podia ser punido. Tipificar o abuso sexual, como se fez na lei, se reduziu a um crime de pequena monta, é pena alternativa, provavelmente, e restringiu também ao ambiente de trabalho, em vez de se ampliar a coisa. Deixasse a coisa como estava, aquilo tinha processo, nunca teve nenhuma mudança por causa disso. E com tudo isso, vamos chegando a uma questão que nos envolve a privacidade.
A privacidade é o nosso maior bem na internet. Nós não podemos abrir mão dela em hipótese alguma. A privacidade nossa tem que ser feita sob diversos modos, e um deles é o anonimato, que nos é autorizado pela Constituição. A Constituição veda a expressão anônima. Eu navegar anonimamente na internet não existe nenhuma vedação, eu acho que é uma prerrogativa minha. Uma pessoa, por exemplo, é um alcoólatra, resolve constatar um site, é melhor que ele mantenha o seu anonimato. Esse anonimato para ele é providencial. Os dissidentes de regime, se eles não puderem ter o anonimato, como é que eles poderão manifestar as suas ideias e, eventualmente, mudar até o próprio sistema contra o qual eles se insurgem? Vamos falar, mas o pedófilo, eu falo, é certo, o pedófilo vai se beneficiar do anonimato? Eu falo, não tenho a menor dúvida, isso é ruim. Eu falo, tudo é bom e tudo é ruim. Água é uma coisa boa, é a fonte da vida. Mas se beber 5 litros d'água em seguida, morre afogado. A cocaína é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Depende. Eu acho ótimo quando eu tenho que fazer um tratamento dentário que me dê aquela injeção. Ao mesmo tempo, o meu melhor amigo morreu de overdose. Eu acho que não é a coisa que é ruim ou é boa, não podemos ter essa ideia maniqueísta. São os homens que são bons ou são ruins, são capazes ou incapazes. Nós temos, já nessa ingerência estatal cada vez mais extrema, cada vez nós somos mais violentados em nossa privacidade. De cada caixa que saímos e vamos para outra caixa, sempre alguém está nos filmando. Você sai da caixa da sua casa para entrar na caixa do seu carro, para sair na caixa do seu escritório. Nesse meio tempo, sempre alguém está filmando e sabendo. Se faz o levantamento da vida de qualquer um. Como fugir disso tudo? Eu acho que estamos num ponto sem volta. A sociedade ficou efetivamente transparente. Todos sabem tudo, absolutamente de todos. E parece que existe um prazer no próprio escárnio da sua privacidade. As pessoas falam sempre aquele mas eu não tenho nada a esconder. Eu acho que eu sou um dos raros que tem um monte de coisa para esconder. Eu sou advogado, tenho um monte de segredos que eu tenho que esconder. E tem um monte de outros segredos. Eu não sou obrigado a minha vida é minha, eu vivo do jeito que bem quiser. Mas o Estado está cada vez mais ingerente em termos de internet. Fala, como viajar anonimamente? Existem diversos mecanismos que podem permitir uma viagem anônima na internet. Os anonimais, eles existem aos montes, é uma questão de procurar. E que outra coisa? Eu acho que temos que mentir na internet. A mentira é uma bela proteção para nós em termos de dados, porque se não podemos ficar sem o anonimato, que nos é autorizado, para preservar o meu direito ao anonimato, eu não vejo a mentira como algum outro subterfúgio que possa eventualmente prejudicar as coisas. Em síntese, em questão de legislação, não vai mudar nada. A nossa Constituição garante esse direito, a Declaração dos Direitos Humanos garante, tem lei falando disso, mas fazer lei não adianta nada. Machado de Assis falava, muitas vezes a sociedade muda as leis, nunca vi a lei mudar a sociedade. E, no fundo, é isso mesmo. Eu não tenho muito mais a acrescentar depois da brilhante exposição do meu caríssimo amigo Tiago, e gostaria de agradecer o empréstimo gentil de seus ouvidos e olhos para essas pequenas considerações que eu acabei de fazer. Muito obrigado e uma bela tarde a todos.